Programei no Facebook para fazer uma apresentação ao vivo, mas eu fiquei meio temeroso com relação à internet, né? E de repente não consegui fazer a apresentação. Como é um tema que que dá para fazer a apresentação tanto ao vivo como deixar ela pronta para poder, né, compartilhar no Facebook, no YouTube e no Instagram, eu estou me precavendo fazendo essa apresentação, né, hoje, no sábado, dia 6 de agosto de 2022, justamente para não ter nenhum problema de ter uma interrupção no momento da apresentação e eu disponibilizar depois pelo YouTube, pelo Instagram, que já está gravado e já vai, né, direto. Então vamos lá. É uma apresentação sobre o ciclo número 2, né, e sobre os biorritmos de 23, 28 e 33 dias. Agora, né, são exatamente 21 horas e 51 minutos. Então, vamos lá, vamos fazer essa apresentação. O ser humano, na qualidade de agente, pode se tornar dono do seu destino e, para isso, deve aprender a utilizar seus dons naturais que se encontram em estado dormente em seu interior, para quebrar as correntes e os grilhões que têm escravizado milhares de pessoas à má compreensão de acontecimentos da vida. Fazer a sua jornada um navio onde você vê o seu curso pela vida claramente esboçado como de um navio que tem seu curso calculado e previsto antes de atravessar os mares e os oceanos, apontando a proa para um destino aparentemente desconhecido, enfrentando com tranquilidade as condições mais adversas em nossa vida, que afetam nossos assuntos pessoais, financeiros, nossas esperanças e ambições. O princípio fundamental deste sistema de autodomínio é o mesmo que já foi observado por mentes livres e sem preconceito há muitos séculos atrás, para determinar as leis naturais dos reinos material e espiritual. Esse princípio, que evolui pela observação, foi confirmado por testes e aplicações práticas. Revela que toda vida dentro do universo se expressa em ciclos cuja periodicidade equivale ao ritmo de certas repetições compassada e harmoniosas de tensões e impulsos de natureza cósmica. Existe uma lei cósmica que impõe a responsabilidade por nossas escolhas cada vez que uma escolha é feita. Passamos pela vida vendo o sucesso de homens e mulheres que parecem ter sido afortunadas em suas escolhas, seja na escolha de sua profissão, sua ocupação ou aplicação do tempo, locais e ocasiões para conseguirem riqueza e felicidade, ou de obedecerem aos impulsos intuitivos em seus negócios. O propósito desse sistema é oferecer condições para que cada homem ou mulher possa tirar vantagem de certas leis naturais e trabalhar em harmonia com as mesmas, conseguir que cada um seja dono do seu destino e pela harmoniosa cooperação com os ciclos da vida.
colhendo as mais ricas recompensas oferecidas pela disposição generosa do plano cósmico. Portanto, se você está entre aqueles que foram levados a acreditar que o ambiente moldou gradualmente a civilização e especificamente o ser humano, fez dele o que é hoje e continua a exercer controle sobre ele, peço-lhe encarecidamente, para o seu próprio bem, tire o máximo proveito desta apresentação. Eu sou Roberto Cláudio Moreira e vou apresentar para vocês esse modelo de sistema que já foi utilizado por mentes antigas. E hoje vamos estudar isso. Os ritmos e ciclos que são considerados os mais importantes. Do livro Autodomínio e o Destino com os Ciclos da Vida, do autor H. Spencer Lewis, o ciclo relacionado de 52 dias a partir da data do nascimento e sua influência nas atividades diárias de 3 horas e 25 minutos. E do livro Ritmos Básicos da Vida, do autor Pedro Raul Morales, os biorritmos de 23, 28 e 33 dias. No ciclo de 24 horas, o dia subdivide em 7 períodos de aproximadamente 3 horas e 25 minutos, como eu vou mostrar agora para vocês numa imagem aqui, nesse momento. Vou compartilhar com vocês a apresentação. Períodos diários de hora significativa em sua relação com os biológicos. Vocês estão todos me vendo, eu agradeço. Mas vai ficar gravado também, depois eu ponho, né, em podcast e façam uso, né, dessa apresentação no áudio também. Então, assim, tudo se manifesta de um momento de ida e volta, um fluxo e refluxo. Há sempre uma ação e uma reação, um avanço e um retrocesso, uma ascensão e uma descida. É uma lei que tudo rege, só os mundos, animais, seres humanos, mente, energia, matéria, enfim, uma variedade de coisas. Aqui eu tenho uma imagem que eu elaborei, né, com meus estudos místicos e acredito eu que nessa imagem resumida sobre as questões que o autor, né, se propôs a fazer e colocar no livro. E aqui eu tenho uma narrativa muito rápida, que são aqui uma composição das essências materiais, e aqui temos os 4 elementos, e aí vemos aqui para o plano espiritual, mental e físico, sendo que nesse processo aqui de espiritual, mental e físico, ele conseguiu elaborar os ciclos, né, que são 7. Nós vamos ver somente esse aqui, que é o mais utilizado, que é o de 365 dias para o ser humano, né, de acordo com a data de nascimento, e os períodos, né, durante o dia de 3 horas e 25 minutos. Mas essa imagem que eu elaborei, ela tem um significado muito profundo, e à medida que eu vou trabalhando em cima dessa imagem, ela vai me resumindo tudo aquilo que está contido no livro. Só que o conteúdo que o autor propôs a fazer, né, a relatar no livro, ele é muito extenso. Esses ciclos são enormes, são muito extensos. Eu estou, assim,
trabalhando nesse ciclo número 2, que eu vou ficar nele somente e não vou mais tentar entrar em outro ciclo, porque são muito extensos, demanda de muito tempo para poder fazer o uso deles e acho que nem uma vida dá tempo para você estudar tudo isso que o autor estudou, mas vamos lá, fazendo aos pouquinhos. Aqui temos a representatividade desse relógio, desse numeração, que nesse ciclo de 24 horas, né, o dia subdivide em 7 períodos, que está aqui, ó. Os períodos subdivididos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Aproximadamente, né, de 3 horas e 25 minutos cada um. Cada um desse aqui tem 3 horas e 25 minutos cada, a partir da meia-noite. De acordo com essa imagem, né, conforme a figura vai mostrar a vocês aí, esse período segue um modelo padrão para todos os pontos da Terra e, e devem ser traçados de acordo com a hora local, derivada do tempo de Greenwich. E o importante nisso é tomarmos como referência a hora em que o Sol nasce, onde quer que você esteja no planeta, ou onde o horário que o Sol nasce é a sua referência, né, sobre a questão das 3 horas e 25 minutos. O ciclo número 2 ele tá dividido, né, no ano, né, de 365 dias, ou seja, renova-se e recomeça cada aniversário, né, da pessoa, do nosso, né, de todo mundo que faz aniversário, né, divide-se em 7 períodos, cada um com uma duração aproximada de 52 dias. Isso quer dizer que cada ano da nossa vida divide-se em 7 períodos, nos quais certas condições são favoráveis ou desfavoráveis para as coisas que desejamos ou devemos fazer. Para calcular os 7 períodos de cada ciclo, você deve começar dividindo, né, o seu ano em partes que duram aproximadamente 52 dias, cada um. Vamos ver aqui nesse exemplo, que é o seguinte: aqui, a pessoa nascida em 25 de novembro, né? Seu ciclo anual começa a cada dia 25 de novembro, né? E termina a cada dia 24 de novembro. Aqui você tem, né, a contagem de 52 dias. Aqui temos um calendário, né, que é utilizado, né, de 365 dias do ano. E aí você divide o, os seus 365 dias em 7 períodos, que aí tem o primeiro período com 52 dias, o segundo período, o terceiro período, enfim, assim sucessivamente. E para elaborar esse sistema, o autor do livro, ele utilizou, né, um, um tratado, né, um antigo tratado de astronomia hindu. Esse tratado é o Surya Siddhanta, que classifica o sistema solar de acordo com os raios geocêntricos, no qual o planeta Saturno é o mais afastado. Então, estamos aqui, o planeta Saturno, né, que é o mais afastado, o mais distante aqui do nosso planeta Terra, e, e o mais afastado seguindo, né, na sequência por Júpiter e Marte. O Sol está na quarta posição, seguida por Vênus, Mercúrio e Lua. Note o seguinte, que o autor colocou, né, como planeta, né, o Sol é uma estrela e a Lua é um satélite. E à medida que né, vai se passando, vamos passando o tempo, quem lê o livro vai implementando algo mais e vai desenvolvendo algumas coisas. Como, por exemplo, eu consegui desenvolver uma tabela aqui no final dessa apresentação, vou mostrar, uma tabela no Excel para poder contar e fazer uso tanto do biorritmo como
né, dos ciclos de 52 dias. No momento, né, do nascer do Sol, a qual se traduz por uma nota, né, na escala musical, depois, de acordo com a rotação da Terra, essa vibração vai mudando a cada 3 horas e 25 minutos, conforme a sequência da escala musical. Em resumo, né, a cada 205 minutos, né, da hora que o Sol nasceu, logo após que o Sol nasce, um planeta emite em direção à Terra uma vibração fundamental. Essa vibração, como somos seres viventes, tanto os seres vegetais como animais, recebe essa vibração, a qual se traduz numa nota musical. Então, aqui a gente tem, né, o planeta Saturno, né, a sua nota musical Mi, e aí o autor identificou, né, como o período do dia a letra E. Então ele conseguiu fazer essa compilação colocando para cada período, né, e uma letra específica. Notem aqui o seguinte, que o Surya Siddhanta, a ordem do Surya Siddhanta, ele tem aqui, ó, o dia da semana diferenciado daqui do nosso. Depois eu vou mostrar mais à frente. O sábado é o primeiro dia. Desculpa. É o primeiro dia. Vamos passar aqui, a gente vai ver mais na frente. E é importante observar que o autor identificou, né, cada uma das vibrações produzidas em cada um dos 7 períodos do dia com uma letra correspondente a uma nota musical, né, na escala, né, do universo, né? Esses períodos diários são favoráveis ou desfavoráveis para determinadas atividades. Lembrando, a gente tem que estar não mecanizado com isso, e se utilizar como uma ferramenta, porque a nossa intuição e o bom senso, eles são muito mais poderosos. Enfim, mas como você consegue sair dessa padronização que foi feita para os seres humanos, de 365 dias e 30 dias no mês, você consegue aplicar e sair fora dessa rotina e começar a trabalhar de uma outra forma. É essa a ideia da utilização do ciclo número 2. E aqui a gente tem, né, os períodos com os horários, né, de cada um de 3 horas e 25 minutos, começando à meia-noite. Aqui a gente tem, né, hoje a gente está sábado, né? A gente tem aqui o sábado, o período que a gente está, né? Foi 21 horas. A gente está aqui, o período C, né? Ele vai da 20 e 34 até a meia-noite. E aqui você pode notar também, eu coloquei, fiz essa tabelinha rapidinho, que é que o Surya Siddhanta, né, tem aqui os dias certinhos, sábado, quinta, terça. Nota que a terça-feira, tanto faz na utilização do Surya Siddhanta como no da semana comum que a gente utiliza, a terça está sempre no igual e o planeta regente é o Marte. Não se preocupe que está fora aqui assim, mas dá para a gente entender pelas cores. O sábado, né, que pelo Surya Siddhanta, tem o planeta regente Saturno, a nota musical Mi, e a letra de referência que o autor elaborou é a letra E. Aqui você pode anotar, vou voltar aqui, que você tem aqui os horários. Cada horário tem um planeta regente. Aqui no nosso horário que nós estamos agora, que vai se encerrar meia-noite, a gente está no período C, certo? A sua nota musical da referência é Dó. Vamos ver qual é o planeta? A gente tem um planeta, né, na nota Dó, Mercúrio, né? Mercúrio. Note que na nossa semana, agora esse horário, ele é referente à quarta-feira, na nossa semana. No Surya-Siddhanta, quarta-feira também, certo? Só que hoje é sábado. Então você tem nos horários de 3 horas e 25 minutos o planeta regente com o dia da semana regente.
certo? Agora, nesse horário, a gente está, vamos dizer assim, numa repetição mínima, né, da quarta-feira que já se passou. Enfim, é um critério que eu utilizo porque eu vou verificando com as observações com as repetições daquele dia para o horário. Os biorritmos de 23, 28 e 33 dias. Então, aqui eu tenho uma tabelazinha aqui que eu tirei lá do projetinho que eu fiz no Excel, uma tabela para utilização. Aqui você tem os dias vividos, né, o total dos dias vividos, e o biorritmo físico, emocional e intelectual. Temos nesse biorritmo positivo e negativo, né? E aqui ele vai elaborar o tempo de cada situação de positivo e negativo. Mas na primeira década do século passado, o médico alemão que desenvolveu esses biorritmos, né, o médico alemão Fries e um psicólogo austríaco, Hermann Svoboda, descobriram de forma independente esses dois ciclos de biorritmo, esses dois biorritmos. Um físico de 23 dias, né, que corresponde à força física, energia, fortaleza, resistência, confiança em si mesmo e rapidez de reflexo. E o outro emocional, de 28 dias, que indica a sensibilidade, os estados nervosos, sentimentos, intuição, alegria, estado de ânimo e trabalhos criativos. E chegaram a essa conclusão depois de terem, né, estudado as flutuações das enfermidades e sentimentos, né, da conduta de seus pacientes. Então, eles estavam em observação, né, por muitos anos sobre essas questões dos biorritmos de 23 e 28 dias, né? E a partir de 20 anos depois, um outro professor, né, da Universidade da Áustria, descobriu um biorritmo intelectual de 33 dias, que está vinculado à memória, lógica, ao raciocínio e aos estados de alerta. O estudo do biorritmo não significa que é possível predizer o que vai ocorrer, certo? Mas sim que há uma tendência de reagir de uma determinada maneira num dado momento. Os aspectos negativos podem ser superados quando tomamos, né, precauções. Eu vejo assim, esse biorritmo ele está relacionado com os trabalhos que são feitos, né, de primeiros socorros e prevenção de acidentes. Então, ele é utilizado. Até porque tem um outro livro que mostra que o país asiático, não sei se é China ou Japão, enfim, eles já utilizam isso quando são, por exemplo, os pilotos de avião. Eles são avaliados, né, no seu biorritmo do dia para poder fazer com que a aeronave, né, decole e aterrisse tranquilamente. E aí eles verificam o biorritmo deles na condição de positivo e negativo, né, o físico, o emocional e o intelectual. Acho que eles têm até uma contagem com relação a dois negativo e um positivo, ele não pilota a aeronave. E eles adquiriram com essa utilização uma redução de acidentes das aeronaves. Isso é muito legal, muito bom de estudar esse biorritmo, que a gente pode utilizar ele para um monte de coisa. Aqui temos o sistema sinusoidal, né? Na frase positiva, né? Consumimos bioenergia, né? Tomamos maior resistência e nos cansamos menos. Então, é aqui. A gente sai aqui do ponto, aqui estamos na parte positiva, então aqui a gente está com bioenergia suficiente para poder gastar. Então, a gente pode utilizar elas. Quando a gente passa aqui para baixo, né? A gente está
com mais resistimos mais ao esforço contínuo, nos cansamos mais, somos mais lentos e menos receptivos aos estímulos, certo? E estímulos externos, a ponto de uma curva, né, em linha reta corresponder aos dias críticos. Então, essa curva aqui, né, ela representa, né, os momentos críticos, e a cada passagem por ela, você tem um risco que você pode estar, né, elaborando e evitando. Os dias críticos, eles têm essas conotações aqui do crítico ascendente, né? Quando passa do negativo para o positivo. Então, ele vem daqui, passando do negativo para o positivo. Então, ele é o crítico ascendente. Quando passa do positivo para o negativo, que é essa descida aqui, ele é o crítico descendente. Aqui a gente vai entender mais ou menos com relação a pré-mar e a baixa-mar, certo? E o ciclo de longa, o ciclo longo, né, da Lua, e o ciclo curto. Aqui no ciclo longo, ele tem 3 dias e meio. Geralmente, isso aqui é marcado sempre na Lua cheia, certo? 3 dias e meio antes do início da Lua cheia, a gente já começou na Lua, a gente está na Lua crescente. Então, esses 3 dias e meio que a gente está vivendo, ele é positivo. É quando começar a lua cheia aqui, né, nesse ponto, esses 3 dias e meio aqui são negativos. Então, 3 dias e meio antes, a gente está ainda na lua crescente, e aí quando passa para a lua cheia, ele já é negativo a partir do início da lua cheia. E no ciclo curto da lua, a gente tem a noção da pré-amar, certo? Nas primeiras 6 horas, né, do início da pré-amar, quando você tem, né, a utilização, né, do momento da pré-amar para poder fazer mais atividades harmoniosas e tranquilas, para que quando você entre na ascensão, né, que é a descida da baixa-mar, você esteja sempre, né, numa situação mais harmoniosa. Você não vai sofrer tanto impacto com relação a esse período. Aqui a gente tem uma influência dos estudos, né, da observação que o autor fez com relação aos animais e vegetais e as situações psíquicas, né, nos seres humanos. A periodicidade rítmica está relacionada às fases da Lua. E aí eu utilizei aqui alguns gráficos que você, para poder acompanhar sobre a pré-mar e a baixa-mar, existem sites que dá para você acompanhar e trabalhar isso. Eu utilizo um site que ele tem gráficos, né, que mostram. Hoje, por exemplo, aqui está o início, né, da pré-mar, certo? E a subida, tranquila, né? E aqui ele vai ter, né, durante esse período de 12 horas, essa oscilação. E esse gráfico mostra direitinho até essas composições aqui, né, do cardume, é aquela coisa dos seres humanos mesmo, já que estão nesse ritmo, né, de 365 dias, 30 dias, e ele parece que já sai como o mesmo fluxo que acontece nos oceanos, que o ser humano já não consegue, vamos dizer assim, mudar. Ele sai do fluxo, igual o que acontece. Então, esse
ciclo do número 2 ele ajuda você a começar a diminuir essa atividade repetitiva para entrar numa atividade mais harmoniosa, não fazendo ela de mecânica em si, que conforme o tempo passa, né, você utilizando o sistema, aconteça naturalmente na sua vida. Enfim, você consegue uma nova adaptação. Aqui tem mais um outro gráfico, certo? E aqui tem esse aqui que são dos 30 dias, dos 31 dias aqui do mês de agosto, onde a gente está aqui no dia 6 e ele tem essa subida toda aqui. Então, aqui a gente tem a noção dos 3 dias e meio, certo? Que vai culminar aqui na lua cheia, que a gente tem que trabalhar, que é positivo. Era isso. Eu agora vou passar para mostrar como eu utilizo, né, na planilhazinha do Excel que eu fiz, para a gente poder depois aí, bater um papo, ver como é que a gente pode estar trocando ideias, que isso é muito legal a gente participar, que é coisa que não estava disponível com facilidade por causa das tecnologias, né, de digitais, né, as redes sociais. E agora a gente tem, né, condição de fazer esses compartilhamentos, fazer esse trabalhozinho e compartilhar com quem gosta, né? Eu gosto desse trabalho, que isso ajuda muito a gente começar a equilibrar mais o nosso ritmo e a gente oferecer aí uma oportunidade para nós mesmos de a gente ser, né, criar o nosso curso, né, planejar o nosso destino como um navio, né, onde tem, né, a saída no horário certinha e você consegue navegar de repente numa situação de tempestades e outras coisas mais, porque você fez, né, um plano, né, para poder você seguir na jornada. Então vamos lá, vamos passar aqui a, a tabelinha que eu fiz. Deixa eu dar um stop. Vocês estão vendo? É, deixa eu ver aqui onde está. Vamos ver se eu consigo compartilhar novamente. Aqui, passa para cá. Aqui está ela. Bem, acredito eu que tenha ido, que eu já fiz alguns testes para poder fazer ela funcionar direitinho, para poder mostrar. Então vamos lá, eu tenho que atualizar para poder vocês verem que a gente está no horário no dia certo. Então vamos lá, vai para aqui, então R, dá um Enter. Pronto, atualizou, ó, 22 horas, 22 minutos e 51 segundos. Ela atualiza horários do direitinho. E aqui a gente tem o biorritmo físico, o emocional e o intelectual, como, né, do livro do biorritmo, né, os pesquisadores, né, os autores, o médico alemão e o psicólogo, né, sobre o biorritmo físico e emocional, e o outro, né, autor, né, também do biorritmo intelectual. E aí eu utilizo da seguinte forma: eu fiz, né, dividido, né, todos os meus anos em dias, né? Eu tenho 18.806 dias vividos e a idade 51. Aqui o meu biorritmo físico de 23 dias, ele se encontra no 10º dia. Então ele está naquela curva que vai descer, que vai passar naquela linha, né, reta, ele está no seu momento ainda positivo, que ele tem aqui positivo do segundo dia ao 11º dia. Então, ele está a um dia, a mais um dia de positivo. E aí, depois ele entra aqui para o negativo, sendo que quando ele passar, né, naquela linha, ele está no 12º dia, que é dia crítico. Então, vamos pegar aqui.
hoje sábado, amanhã domingo, dia positivo, na segunda-feira ele está crítico. E aí eu vou me relacionar com o quê? Se ele está crítico, meu emocional está negativo, meu intelectual está negativo, na segunda-feira é o dia propício a muitos riscos. É o que seria feito lá na China, no Japão, enfim, com relação ao piloto de avião, ele não estaria de plantão, ele estaria ou de folga ou estaria fazendo uma outra atividade. Ele, nesse dia crítico, ele não estaria, né, colocando uma aeronave, né, no ar. E é interessante que realmente você percebe isso, que há a utilização, né, nas equipes de salvamento. Eu fiz uma vez um curso, né, de primeiro socorro e, né, estava bem demonstrado que existia ali uma utilização de um conceito com relação aos riscos. Então, tudo aquilo que fosse fazer, né, se colocasse em risco o ser humano ou a você, deveria ser evitado. Então, é muito interessante isso, muito interessante, que aí você tem dos dias críticos, desculpa, no 12º, no 15º, que é do emocional, e no 17º, do intelectual, essa preocupação que está lá na hora que desce, aí passa na linha, né? Na interseção ali da linha, naquele ponto. Eu não vou mostrar de novo, porque senão eu vou ter que parar e encerrar aqui, mas você dá uma voltada no vídeo, aí você vai ver lá, fazer essa comparação, você vai ver. E aí, como aqui já estamos no 26º dia, certo? Do emocional, que é negativo. Ele termina no 28º. Eu estou a 3 dias do crítico também, que eu devo evitar. E do intelectual também. Então, eu tenho os 3 biorritmos daqui a 4 dias, todos eles negativos. E aí eu tenho que elaborar, né, para mim poder sair desse fluxo de risco as minhas atividades com relação a esses biorritmos. Aí eu vou buscar em cima daquilo que eu já faço já com frequência, nos horários, que aí eu utilizo os horários, né? Por exemplo, a gente tem aqui no sábado o C, período C, ele tem aqui algumas atividades que são boas. Pesquisa científica, publicações, promoção de campanha educacional, bom para memorização e absorção de conhecimento. Como está negativo, eu vou me preocupar com coisas que me evite risco, né? Externamente, ou em qualquer. Se fosse trabalhar, por exemplo, eu agora estudo energia solar, então, como eu já fiz alguns cursos com relação à conexão daqueles conectores MC4, que você não pode estar fazendo utilização dele, né, rompendo de uma forma que você pode causar arco, arco voltaico, existe aí um risco. E aí, nesse dia, se tem alguma atividade para ser feita, desculpa, alguma atividade para ser feita com relação a esse tipo de equipamento, eu vou evitar. Então é isso. Aqui nessa. Pegou. Aqui, essa agenda, ela tem uma capinha, eu fiz no Excel, e aí eu vou para a análise. Desculpa, gente, porque eu estou saindo de um resfriado, eu tive, né, muito ruim. A hora que eu fui, né, me precaver, fui lá, tomei a minha quarta dose, né, contra o Covid, tomei minha injeção, né, para gripe. Poxa, caramba, peguei tudo. Blu, 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 blu. Aí fiquei uns 7 dias, né, de repouso.
trabalhando essa gripe para não se tornar uma coisa mais grave, né? Enfim, fui fazendo minha parte, bastante vitamina C, e, detox, aquelas coisas todinhas que a gente sabe que faz bem e resolve. E aí não demorou nem 7 dias. Mas essa tossezinha, é porque a gente está falando, tá? Eu estou fazendo esses vídeos já mais ou menos 2 ou 3 dias para essa apresentação, então você está forçando algo, né, que deveria estar em repouso. Você vê aí o resultado. E a gente está aqui no físico, já beirando para ele negativo. Ainda bem que já fiz a apresentação e ainda está positivo. E aqui você tem na agenda esse linkzinho que vai no calendário. Tem lá o calendáriozinho, tá vendo? Janeiro, fevereiro, março, tal. Julho, agosto, aqui hoje está aqui sexta, sábado direitinho, as fases da lua, tudo direitinho. Aí aqui eu pego, né? Venho aqui no botão, vou lá na agenda novamente, aí vou nos períodos. Aqui eu tenho que refazer as datas, porque eu fiz uma copiazinha dessa para um amigo. E aí eu fiz com o cálculo do aniversário dele, tudo direitinho, aí eu não mudei. Depois aqui eu tenho que mudar. Mas enfim, aqui está a minha data de aniversário, 9/2/2023. Faltam 183 dias. Então eu elaborei com uma contagem regressiva para mim me manter com relação a, ao final do meu ciclo de 52 dias, né, no caso, né, o meu período, né, de 365 dias, ciclo número 2, que tem uma contagem regressiva até o último dia, né, que é o dia 8 que ele se encerra. E aí a gente tem as atividades. Como eu estou aqui hoje, né, no quarto período, eu, eu gravo já há bastante dias, é que eu tenho, nesta fase, as forças cósmicas influenciam, tal, 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 tenho todos os dizeres aqui. Enfim, sempre levando a critério de uma ferramenta, não utilização mecânica, nada coisa mecanizada, e sim você utilizar com a sua intuição e começar a fazer o uso dela nos dias positivos, no período das fases da Lua, né, quando está na Lua minguante, né, que é mais repouso, e aí você pode estar utilizando, né, enfim, são essas as técnicas. Aí aqui eu tenho, né, os 180 dias, cada período com 52 dias, né? Aqui o primeiro período, o segundo período, o terceiro período, o quarto período, enfim, cada um deles tem uma, uma menção do que é recomendado pelo autor, né? Eu compilei e coloquei dentro da atividade, dentro da tabelinha, dentro da planilha, para que a gente, né, quem tem a planilha, né, possa fazer uso. Aí eu venho aqui na agenda, volto, né? Tem aqui uma parte de planejamento daquilo que você queira planejar. E eu vou ficar aqui na análise, porque aqui na análise ainda a gente tem alguma coisinha para falar sobre a questão do Surya Siddhanta, que aqui está, ó, o sábado, a quinta-feira, terça, né? Como é que é contado, né? Pelo Surya Siddhanta, né? A astronomia utilizada deles. E aqui a gente tem os planetas regentes, né? As notas musical na escala, né, musical e os períodos do dia, como o autor, né, descreveu cada letra. E aqui eu tenho ele utilizando aqui o horáriozinho direitinho e a utilização em cada horário, 3 horas e 25 minutos. Aí eu utilizo com o biorritmo, certo? Biorritmo físico e emocional. Como é que está o biorritmo físico e emocional naquele horário? Ah, tá sim. Está positivo? Está negativo? Eu gosto muito agora de escrever, né, textos e eu utilizo muito esse período como tão, né, favoráveis, emocional, intelectual. E aí eu faço umas pesquisas, né, consigo elaborar mais a minha atividade intelectual, sabendo que
A gente não fica mais inteligente, a gente não é mais inteligente, a gente tem um fluxo, né? A inteligência, ela viaja. Então, quando você se conecta, ela vem a você para você conseguir desenvolver as coisas. Não é que você ficou mais inteligente, não. É porque você está fazendo uso do ciclo, né, de acordo, e as compensações cósmicas, elas vão acontecer. É isso. É uma coisa. É simples, mas é demorado. E você tem que entender, você tem que estudar, tem que fazer, tem que praticar, tem que usar a meditação todo dia, a prece, quem gosta, porque eu gosto muito de prece, oração e meditação. E aí eu utilizo para poder fortalecer e me conectar. E a cada conexão, realmente você tem esse efeito. É um efeito mesmo, é causa e efeito. Então é isso, eu vou encerrar por aqui. A tabelinha está à disposição da seguinte forma: tem que me entrar em contato comigo para poder eu disponibilizar, porque eu disponibilizo ela travada, não eu faço, né, o nomezinho da pessoa tudo direitinho, aí eu tenho que pôr a minha senha para poder, né, disponibilizar e a pessoa vai utilizar no, no- sem, sem problema nenhum. Vai passar tudo aí para ela durante o. Era isso. É uma apresentaçãozinha simples, né? Como eu falei, nada de cenário, simplesinho. E vamos vivendo, né? A jornada está aí, fazendo um esboço tudo direitinho do seu plano de jornada, tudo direitinho, você consegue fazer a sua navegação. Muito obrigado a você que assistiu, faça bom uso. E amanhã eu vou tentar novamente fazer. Se conseguir fazer ao vivo, poxa, beleza, a gente bate um papo, tá bom? Era isso. Uma ótima noite. Eu vou encerrando por aqui.